50% das vacinas administradas em África devem ser produzidas no continente. Clientes da ENDE estão descontentes com a prestação de serviços pré e pós-pago. A pedonal da estalagem em Viana está cada vez mais degradada e já é uma ameaça para quem transita pela passagem aérea. A população de Mochico prepara-se para a chegada da estação seca. Há previsão de temperaturas muito baixas. A tendência dos bebés reborn está a causar acesos debates no Brasil e também nos Estados Unidos. É terça-feira, 20 de maio de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Um incêndio na cave de uma plataforma de águas profundas na zona marítima de Cabinda resultou em 17 feridos, 4 dos quais estão em estado grave. As vítimas, segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás, já estão em tratamento médico. A causa do acidente está ainda a ser investigada. Segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás, o incêndio ocorreu na madrugada desta terça-feira, por volta das 3 horas, no convés da cave da plataforma de águas profundas Benguela Belize Lubito Tomboco, da Cabo Gok, localizada no Bloco 14, na zona marítima de Cabinda. Fruto do incidente, explica a ANPG, em comunicado, 17 pessoas sofreram ferimentos, dos quais 4 em estado grave, estando todos já em terra e a receber os devidos cuidados médicos. A Agência Nacional de Petróleo e Gás esclarece igualmente que a causa do incêndio, que aconteceu precisamente no momento em que a instalação Benguela Belize Lubito Tomboco estava a ser submetida a uma manutenção anual no âmbito de uma atividade de paragem programada, está atualmente a ser investigada, visto que toda a produção no local está encerrada desde o dia 1 de maio do corrente ano. A ANPG reitera o seu compromisso com o bem-estar das populações e afirma que mantém-se focada em assegurar uma comunicação efetiva e transparente com todas as partes interessadas. Sublinha também que as prioridades do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, da concessionária nacional e da operadora face ao ocorrido passam por garantir a segurança de todo o pessoal, o melhor acompanhamento aos feridos e determinar a causa raiz do incidente. Vários clientes da ENDE manifestaram-se hoje descontentes com as constantes falhas no sistema de cobrança e pagamento de energia elétrica. A situação provocou enchentes em determinadas agências da empresa pública, que justifica que o problema está relacionado com 2 modalidades de serviço, nomeadamente o pós e o pré-pago. As instalações provisórias da agência da ENDE em Viana foi uma das que mais concentrou um número considerável de pessoas que desde as primeiras horas desta terça-feira procuravam a todo custo fazer o pagamento do consumo da energia elétrica nas modalidades do pós e pré-pago. Numa altura em que a empresa pública afeta ao Ministério da Energia e Águas deu recentemente início ao processo de montagem de contadores pré-pago, alguns clientes entendem ser incompreensível e desgastante a demora que se verifica para o pagamento, aliada às falhas do sistema. 7 horas me tocou aqui. Não tem uma resposta justa. Está me dizendo, veja o documento, está me dizendo que o documento, esse documento falta outro documento. Nem leu o documento. Que é isso? Eu é pré-pago, vim só para legalizar o coso, a sistema, que lá, o documento que me deixaram. Custa alguma coisa. O chefe aí me disse, guarda ainda, como não tem ainda o coso para sistema, guarda, é por isso que estou aqui a guardar. Estamos aqui desde manhã, a partir das 8 horas, e até assim nenhum sinal recebemos da direção da ENDE. Nos mandaram para o Luanda Sul e o nosso maior problema é mesmo aqui, então é meio complicado ir no Luanda Sul atendendo a questão de táxi. Então estamos aqui para ver se resolve esse problema por causa do sistema. O novo sistema pré-pago também encontra-se com dificuldade, porque a energia que vem lá no sistema é pouco. Então, não dá muito tempo para eles para resolver o problema. Então, por isso, uns estão aqui com o mesmo problema e está para ser resolvido. Então, na qual é o sistema que está a complicar um pouco para poder tratar esse assunto. Entretanto, Dona Maria, que conseguiu efetuar o pagamento após horas de espera, exterioriza a sua satisfação. Desde manhã, com a energia, não tinha o sistema. Então, estou a sair já aqui com a energia para mim fornecer na minha casa.
E o diretor comercial da ENDE, Alberto Garcia, esclarece que o problema está relacionado com as duas modalidades de serviço existentes, nomeadamente o pós e o pré-pago. Nós temos um serviço com duas modalidades, né? Nomeadamente o pós-pagamento e o pré-pagamento. E como é de conhecimento, a ENDE bem recentemente lançou então a campanha de instalação massiva de contadores de pré-pagamento. Decorrente desse processo, verificamos então essa avalanche de clientes junto das nossas lojas para questões que têm que ver com ativação do próprio serviço e também compra de energia. Mas a ENDE também, como está preocupada e sempre esteve com a acomodação dos nossos clientes e a comodidade também que tem que ver com a vontade naquilo que eu acho que são as compras de energia, nós temos canais não presenciais disponíveis. Alberto Garcia esclarece igualmente que o encerramento de algumas lojas de agentes autorizados da ENDE deve-se à má qualidade dos serviços prestados que não vão de encontro aos padrões da empresa. Essas empresas prestam serviços à ENDE, mas a ENDE, de forma orientada, tem alguma preocupação e zela mesmo pela qualidade do serviço que nós prestamos. E como existe uma relação contratual, e a relação contratual é clausulada por itens que visam gerar eficiência na prestação de serviço, e essa eficiência culmina com o bem-estar da nossa clientela e um serviço bem prestado. Importa realçar que alguns agentes autorizados já recomeçaram a atividade de cobrança depois de concluírem com êxito as normativas de qualidade da ENDE. Várias pedonais em Luanda estão em mau estado de conservação, como é o exemplo da estalagem, no município de Viana. No local, os degraus e a rampa já ruíram, pondo em risco a integridade física e também a vida dos pedestres. O estado da pedonal é lastimável. Várias pedonais em Luanda encontram-se em mau estado de conservação devido ao tempo de uso. Mas há ainda aquelas que devem ser intervencionadas com a maior urgência possível, como são as pedonais da estalagem e da Mamá Gorda no município de Viana, como nos contam os moradores da zona Josefina e Benjamin Faenda, que já estão agastados com a situação. O estado da pedonal tem transmitido insegurança acima de tudo. Para quem passa, essa pedonal aqui das bombas da estalagem e a anterior da ponte partida, a pessoa passa com insegurança. A qual momento a pessoa não sabe se aquilo cai ou não. Fazer o uso tem sido extremamente arriscado. Mas infelizmente a única opção que a gente tem, ao invés de optar passar pela estrada, ainda assim a gente arrisca, que eu penso que às vezes é mais difícil arriscar passar pela pedonal do que passar pela estrada. Não só nós, o povo angolano, fisicamente completa, mas também os deficientes, às vezes precisam de ter que andar por essa ponte. Então, os dirigentes do país têm que olhar por nós, pelo seu povo, com empatia e têm que ter amor ao próximo, porque nós precisamos sim da ponte e vai nos dificultar muito ter que passar pela estrada sempre que for possível, porque ultimamente tem acontecido muitos acidentes. Moisés André e Laurinda Antônio, moradores do bairro da Estalagem, relatam que várias pessoas já caíram no local, tendo ocorrido numa dessas quedas a morte de uma criança de aproximadamente 6 anos de idade. As pessoas já estão a morrer de fome, ainda vão morrer por uma queda fatal por cima da pedonal. Esta parte já ninguém consegue descer da parte traseira, já caiu vários cidadãos por essa parte. Então apelo ao nosso governo para velarem para essa situação, porque estão a montar novas pedonais em outros pontos estratégicos, que é a Robaldina, mas também não estão a ver aqui a situação da pedonal da estalagem, está mesmo mal. Dá medo passar nesta ponte, que estão a morrer muitas pessoas. Isso assim não dá, não é certo. É que o Estado tem que endireitar esta ponte, pelo Estado que está sem a ponte, não dá certo. Os pedestres estão insatisfeitos com o estado da pedonal e apelam para que se faça uma intervenção urgente para se evitar novos acidentes que, como se sabe, podem conduzir à morte de pessoas. E as mulheres que vendem nas pedonais do município de Viana relatam que só o fazem por falta de clientes dentro dos mercados. Elas acreditam que nas pedonais o rendimento é maior e por causa do fluxo de gente que transita pelas passagens aéreas.
O relato desta vendedora da pedonal da estalagem no município de Viana, que não quis ser identificada, é preocupante. Eu vendo com 5.000 kwanza, em uma semana, em 2 semanas, vou conseguir fechar 7.000 kwanza, vou conseguir sustentar meu filho. Senão dentro do mercado já não. Vais pagar a ficha, vais pagar a limpeza. Há momentos tem pessoas que sempre puxam dinheiro. Nós é por isso preferimos vender aqui em cima da pedonal ou no chão do que dentro da praça do mercado. Tem senhoras bruxas que andam com jiboia, muita gente. Por isso nós não preferimos vender aqui em cima da pedonal do que dentro das praças. Não é porque é livre nossa vontade. Porque se o mercado estiver vendo bem, nós estamos a vender, estamos a ganhar um pouco. Nós não poderíamos ficar dentro aqui em cima do coisa da pedonal, nós a vender. Se nós vendemos aqui em cima do pedonal, não é porque é livre nossa vontade. E nós que temos marido, o salário é pouco, por isso preferimos vir aqui em cima da pedonal vender do que dentro da praça, porque dentro da praça há muitas coisas que acontecem que nós não estamos conseguindo suportar. Vale a pena você se prevenir do que se remediar. Quanto às vendas por cima das pedonais, segundo constatamos, é que só o fazem porque há um fluxo elevado de pessoas, potenciais clientes, a circular por cima das pedonais e a renda é bem melhor, como disse Esmeralda Adão. Não é aconselhável vender na pedonal. Por quê? Porque também a polícia, tem pessoas que têm andado de carrinho, não conseguem andar em condições por causa das pessoas aqui à venda, então não concordo com as vendas aqui na pedonal. Umas dizem que aqui vendem melhor por causa das pessoas que vão passando. Elas têm mais arrecadados de valores andando aqui, mas não é aconselhável. Mercados para a prática do comércio existem, mas estão completamente vazios. Os pedestres dizem que a região necessita de reestruturação do comércio, segundo a compradora Cássia e José Camicho. Eu sou contra esse ato, até porque temos mercados aqui perto da ponte da Cometa, né? Então esses mercados estão aí para as senhoras venderem lá, então aqui é o lugar onde as pessoas passam. Então não é muito correto nós termos essa atitude de vendermos aqui perto da pedonal. Isso não deveria ser assim, mas por falta da nossa desorganização é que está a causar isso. Lá embaixo já não ficam, vêm pôr os seus negócios aqui em cima da pedonal. Mas se a nossa fiscalização, ou mesmo o governador provincial, irá ter mesmo prestar atenção para essa situação, mesmo assim não iriam estar aqui a meter as suas bancadas acima da pedonal. Tendo em conta os vários problemas inerentes às pedonais, a população também transformou o local em banheiros públicos, onde é notório o cheiro nauseabundo e que Josefina Pacheco diz que seria aconselhável a construção de banheiros públicos com taxas adicionais, ao invés de transformar as pedonais em latrina. A desincentivação de práticas e de necessidades pessoais ao ar livre, porque é bem complicado mesmo, muito complicado ter que passar por baixo de uma pedonal e sentir aquele cheiro forte de urina, que normalmente são os moradores de rua que usam, mas não só. Então, aconselho para quem tem essa prática de urinar, fazer necessidades maiores na via pública, que procure entrar para um supermercado, uma loja, alguma coisa que tenha algum WC, porque acima de tudo é a saúde humana que está em risco. Infelizmente, não se resiste à casa de banhos públicas ao longo do percurso. São poucas. E quando existe, a pessoa tem que pagar uma certa taxa para poder fazer o uso. E nem sempre a pessoa tem essa possibilidade de pagar essa certa taxa para fazer o uso das casas de banhos públicas. A falta de dados oficiais disponíveis que forneçam endereços fixos tem dificultado a atualização de documentos e alguns serviços públicos. Em entrevista à TV Girassol, alguns munícipes declararam que existem bairros onde as casas estão numeradas, mas não têm morada exata. A cidade de Luanda é extensa. Atualmente, não é possível determinar o número exato de ruas e travessas. Manuel Machado e Adelino Tavira, moradores do bairro Rangel, Beco do Sr. Duque, afirmam que as casas estão enumeradas e o nome de algumas ruas surgem por iniciativa dos moradores. Nós aqui começamos primeiro com o Beco do Avô Zé, que é o mais velho aqui do bairro. Atualmente nós chamamos como Beco do Tiduque,
tido que é o coordenador do bairro e também já foi chamado como o beco do General Samiranda, porque aqui era a casa da mãe dele. Ele vieram aqui durante muito tempo. A minha casa está enumerada, mas o número eu não sei. Mas aqui as casas daqui do bairro estão enumeradas. Em Luanda é possível consultar mapas ou ferramentas de navegação online para chegar a um determinado local. No entanto, esses mapas não refletem todas as ruas e travessas, especialmente nas ruas mais recentes ou menos urbanizadas. Josemar Espírito Santo disse que no bairro que reside, o GPS não funciona. Temos muitos problemas do GPS por aqui. Pelo bairro, eles não conseguem entrar aqui. Vou pegar um motoqueiro meu de confiança para dar o número da pessoa que ele vai encontrar para trazer aqui a encomenda. Lúcio Fonseca, quando precisa partilhar a sua localização, indica da seguinte maneira. Normalmente, a minha rua praticamente todo mundo já conhece. Por exemplo, está a sair da SGT para vir aqui da Boa Fé ou um dos familiares, por exemplo. É só dizer, vou chegar, diz ao motoqueiro, vou ir na rua direita da esquadra, ou na esquadra na rua direita, e ali chegas, vais ver, tem um mini prédio de tijolo, ao lado vais dar conta que tem uma casa de parede com azulejo castanho, está marquizado, aí é minha casa, aí você vai me encontrar e normalmente estou mesmo lá fora ou dentro. Manuel Machado afirmou que no ato de renovação dos documentos não atualiza a morada, por falta de um endereço fixo. Nós aqui temos o hábito de, quando vamos tratar documento, também temos Rua do Ngolambande, que é a escola como referência, e normalmente nós não trocamos muito a morada, a residência continua sempre a mesma. Atualmente em Luanda, não há dados oficiais disponíveis que forneçam um número preciso de bairros, ruas ou travessas, o que tem dificultado a quando da atualização de documentos e alguns serviços públicos. Coisas de Luanda. Com a chegada do cacimbo, a população de Mochico intensifica os preparativos para enfrentar o frio. As previsões apontam para uma queda acentuada nos termómetros, levando os populares a adotar estratégias de adaptação e também de proteção contra o clima. A chegada da estação seca, conhecida como cacimbo, traz consigo temperaturas abaixo do normal, preocupando os munícipes da província do Mochico. As previsões apontam para uma queda significativa dos termômetros, levando muitos moradores a buscar formas de se proteger do frio. Sim, já estou preparado, sabendo que estamos na fase do cacimbo e é a fase que mais tem tido complicações, principalmente constipações, doenças como gripe. Então, é preciso me preparar. Estou preparado. Vim adquirir a roupa que pode ser ajudada nessa época de cacimbo, que são os casacos e capuchinhos, para mim poder aguentar a época de cacimbo que estamos para enfrentar. No município do Luena, diversas famílias já se organizaram para enfrentar o período mais frio do ano. A aquisição de agasalhos, especialmente para as crianças, tem sido uma prioridade entre os moradores. Nessa época de cacimbo, é muito adequado usar roupas aquecidas. Isso estamos a falar de casacos. Se tiver um pullover, pode usar. Usar sempre meias, é muito aconselhável. E para as crianças, não deve banhar muito tarde. Pode apanhar uma gripe ou algo do gênero. Então é aconselhável banhar 16 horas, mais tardar 17 horas. Este momento também faz muita poeira. A criança, quando saindo fora, sem roupa adequada, pode ter febre, gripe neste caso. E então todo o cuidado é mesmo maior. Eva Francisco, vendedora há mais de 10 anos no mercado do Zorro, compartilha os desafios enfrentados para manter o negócio em funcionamento. Segundo ela, a comercialização de roupas de frio exige um investimento elevado, o que torna a reposição dos produtos uma tarefa difícil.
Está a ser difícil, porque praticamente quando chega momento de frio, essas coisas de meia, casacos, fica muito difícil. Independentemente do armazém, independentemente do selo de cada pessoa que compra. Por exemplo, temos atado que importa a 60 a 55 mil, que é chinês, o atado também pequeno. E temos o atado grande, que é Canadá, que estamos a comprar a 125 mil. Cada bancada do mercado exibe uma variedade de preços, permitindo que os clientes adquiram itens de proteção contra o frio de acordo com suas possibilidades financeiras. Uma coberta está 9, 10, de 14 também tem só de 2.000, de 3.000, 1.500, 2.500. De 1.000 também pode se encontrar. A queda de temperatura no Mochico preocupa não apenas munícipes, mas também os encarregados da educação. Dia do Enfermeiro. Humanização, qualificação e valorização da classe. Em destaque. O continente africano pretende produzir até 2035 55% dos produtos de saúde e 50% das vacinas consumidas no continente. A intenção foi manifestada na manhã de hoje pelo Presidente da República na União Africana. João Lourenço discursava na 78ª Assembleia Anual da Organização Mundial da Saúde, que acontece em Genebra, na Suíça. O presidente da República de Angola, João Lourenço, enquanto presidente em exercício da União Africana, foi convidado de honra do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde para participar na 78ª Assembleia Anual da OMS, que discute em Genebra, na Suíça, vários temas globais sobre a saúde e ficará marcada pela assinatura do acordo histórico. O presidente João Lourenço disse que este acordo vai permitir que nenhum país sofra sozinho diante de uma pandemia. João Lourenço disse que a África está comprometida em trabalhar para que em 2035 possa produzir cerca de 55% dos medicamentos consumidos no continente. Estamos a aumentar o financiamento e a aprimorar as políticas do setor da saúde, com foco particular nos cuidados primários de saúde, visando a prevenção e a detecção precoce, pois acreditamos que depende deste fator as respostas adequadas às epidemias e pandemias. Esta Assembleia constitui a plataforma ideal para saudar o consenso histórico do projeto do Acordo Pandêmico da Organização Mundial da Saúde, que é mais do que um compromisso moral, por se tratar, sobretudo, do primeiro instrumento jurídico deste género a ser concebido pela comunidade internacional em matéria de saúde e que permitirá, doravante, um quadro de cooperação mais sistemático e alargado, dentro do qual nenhum país enfrentará sozinho a próxima pandemia. O continente africano contribui de forma construtiva para este processo, defendendo constantemente um acordo baseado na equidade, na solidariedade e no acesso justo às vacinas, medicamentos e meios de diagnóstico, incluindo a produção local, regional, a transferência de tecnologia e mecanismos de partilha de benefícios, sendo que o nosso objetivo é o de garantir que até 2035, 55% dos produtos de saúde e 50% das vacinas sejam produzidas no nosso continente. João Lourenço disse na ocasião que uma das apostas do continente é a transformação digital dos serviços de saúde, de modos a levar a saúde até às áreas de difícil acesso. O que vai permitir que se aumente progressivamente o acesso aos serviços de saúde, especialmente em áreas remotas. A África deve ser parte ativa da solução global de saúde como parceira plena, com capacidade de produção, centros de inovação e redes de investigação próprias. Como presidente pro tempore da União Africana, congratulo-me com a assinatura de um memorando de entendimento atualizado entre a Comissão da União Africana e a Organização Mundial da Saúde, que renova e reforça a nossa parceria estratégica, baseando-se nas conquistas do acordo anterior. O memorando de entendimento vai expandir as áreas de cooperação, nomeadamente a saúde materna,
a saúde infantil e a nutrição, as doenças não transmissíveis, a saúde mental e a resposta às crises humanitárias e as ameaças sanitárias relacionadas com o clima. O presidente em exercício da União Africana defendeu o financiamento climático, uma vez que a África está a enfrentar várias doenças derivadas das alterações climáticas. O continente enfrenta o aumento da carga de doenças como a cólera, a malária e outras arboviroses, bem como a insegurança alimentar devido às cheias e à seca. Existe um grande empenho dos países africanos na implementação de ações que se inscrevem no quadro da Diretiva da Organização Mundial da Saúde sobre uma só saúde, em cujo âmbito é fundamental cuidar-se das questões relativas à interconexão entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, mas para os problemas que derivam das alterações ambientais, há a necessidade urgente de que o financiamento climático da Agenda Global sobre as Alterações Climáticas apoie explicitamente a resiliência dos sistemas de saúde. A Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas. E a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, confirmou em Genebra que o acordo assinado nesta terça-feira vai permitir a criação de sinergias para reforçar a vigilância epidemiológica, garantir mais cooperação na capacidade diagnóstica, no acesso aos medicamentos e aos serviços, assim como na melhoria dos recursos humanos. A ministra da Saúde acrescentou ainda que o acordo de prevenção e resposta às pandemias vai permitir que se trabalhe no quadro de uma só saúde, saúde humana, saúde animal e também olhar para as questões ambientais e outras. Silvia Lutucuta revelou ainda haver uma grande disposição criada por este acordo que proporciona a liberdade de os países tomarem medidas mediante a sua epidemiologia e a sua realidade, não ficarem muito dependentes de opções ou medidas gerais tomadas pela OMS de forma unilateral. Quanto à sessão da abertura, a Ministra da Saúde destacou os 2 momentos já cumpridos pela Assembleia Mundial da OMS, tendo sublinhado a eleição do Diretor Regional da OMS para a África, de quem assegurou que Angola espera contar muito no seu desempenho e contributo. Enfermeiros de 7 centros do município do Camama defendem mais humanização, qualificação e valorização da classe. Os profissionais fizeram apelo no quadro das celebrações do Dia do Enfermeiro, assinalado este mês. Uma profissão que exige comprometimento, entrega total, responsabilidade e muito amor ao próximo. Alguns enfermeiros reunidos numa das unidades hoteleiras da Camama refletiram em torno dos desafios da profissão, entre os quais a humanização dos serviços. No local encontramos Isaltina Kizata, enfermeira há mais de 30 anos. Para ela, o juramento feito mudou a sua rotina. Acompanhar alguém a fazer a transição da vida para a morte e o momento de falar com a família. É sempre uma notícia não muito boa quando se perde alguém. E o objetivo quando se trabalha em saúde é sempre salvar, mas também sabemos que nem sempre é possível. Escassez de materiais, às vezes nós podemos estar em banco de urgência, mas não sabemos sempre quem vai chegar. Às vezes o paciente que vai chegar no momento que vocês não têm recurso, ou talvez com sintomas que vocês não vão conseguir identificar a primeira, o que é que se passa. Então, é sempre um desafio, uma dificuldade. Lídia Banhão é outra profissional da antiga geração. Como parteira, fala dos desafios do dia a dia. Ao fazer o toque, demos conta que o bebê era transverso. Então, tínhamos que transferir a paciente do Centro de Saúde do Chimbicado para a maternidade Lucrécia Paim. Quando chegamos na porta do Lucrécia Paim, a paciente acabou por falecer. Eu chorava como se fosse minha parente. Senti uma dor enorme como nunca tinha sentido na minha vida. O enfermeiro é faltado com respeito na população. O enfermeiro é dito como não trabalha, mas o médico sem o enfermeiro não trabalha. Mas o enfermeiro sem médico
está em prontidão. Por sua vez, a diretora municipal da Saúde, Teodora Ricardo, afirmou que os centros da localidade têm um número reduzido de médicos e deixa um apelo aos populares. E das 7 unidades sanitárias, temos elas compostas de meio para atender todos os nossos utentes. Temos uma escassez reduzida de médicos, isso sim. Os doentes devem procurar os serviços, muitos deles às vezes procuram os serviços privados e quando já não têm dinheiro regressam a casa e a tendência às vezes é sucumbir em casa. Não. A administradora da Camama, Claudinete de Almeida, disse que está a ser evitados esforços para que em breve a localidade tenha um hospital municipal para atender à demanda populacional. Hoje estamos aqui a celebrar o Dia do Enfermeiro, que é uma classe nobre, que nós temos muito respeito e muita consideração. Pensamos que era uma data importante para refletirmos cada vez mais sobre a importância da mesma. A administração municipal coloca-se à disposição para melhorar as condições dos nossos enfermeiros, para que possam oferecer um melhor serviço às nossas populações. O município da Camama é um município que tem cerca de 2 milhões de habitantes. Temos alguns centros de saúde e postos de saúde. Falta-nos um hospital municipal. Este é o nosso maior desafio. Pensamos que poderemos envidar esforços e que nós consigamos ter um hospital municipal que é necessário por causa da densidade populacional. Reflexões sobre o Dia Internacional do Enfermeiro, celebrado anualmente a 12 de maio, juntou a administração municipal da Camama e a classe para saudar o mês dedicado aos profissionais e distinguiu os técnicos mais destacados dos 7 centros do município, que conta com cerca de 2 milhões de habitantes. A TAG Linhas Aéreas de Angola reforçou o número de serviços para as principais rotas regionais, com a introdução de frequências de voos adicionais para Maputo, Cidade do Cabo, Joanesburgo e Brazzaville. A decisão visa oferecer maior flexibilidade, conveniência e também conectividade aos passageiros, respondendo ao crescimento de procura nestes destinos, facilitando conexões e também viagens de lazer ou negócios entre a África Austral e a África Central. A Cidade do Cabo passou de 9 para 10 frequências semanais, com voos bidiários, a quarta-feira e também a sexta-feira, assim como ao domingo. Joanesburgo passou de 7 para 9 frequências semanais, com voos bidiários, a quinta-feira e ao sábado. Maputo, a partir de 4 de junho de 2025, vai passar de 4 para 5 frequências semanais, com voos a terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Brazzaville passou de 2 para 3 frequências semanais, com voos a segunda-feira, quinta-feira e ao sábado, num horário de partida atualizado para as 22 horas, tempo de Angola. A medida insere-se num plano mais vasto de otimização da rede de expansão da companhia aérea, com impacto multifacetado em setores como turismo, desenvolvimento da economia e intercâmbio cultural, posicionando a TAG como uma preferência no setor da aviação civil nacional. Não deixe de acompanhar no próximo intervalo, temos mais notícias para si. Não saia daí, o intervalo é breve. Eu volto a seguir. Bem-vindo de volta. Abel Lepalanga Chivucovuco tomou posse hoje como primeiro presidente do para já servir Angola, após vencer as eleições presidenciais do partido com 98% dos votos. Abel Chivucovuco assumiu cadeira ao máximo do para já nesta terça-feira, após a votação de um total de 675 delegados apurados como população votante, o eleger com 661 votos contra 11 conquistados por Francisco Kanga. No seu discurso, como primeiro presidente do Partido dos Servidores, Chivucovuco disse que agora é o momento de transmitir fé e esperança para os angolanos. Transmitir esperança ao país, transmitir fé aos angolanos que sofrem, dar garantia aos nossos irmãos que vão sair do poder, para que construamos uma Angola para todos os angolanos em igualdade de circunstâncias. Temos mais 2 dias e depois disso vamos iniciar uma etapa que nos leva a 2022, 2027. Por isso,
Vamos ter que trabalhar afincadamente, porque quando sairmos daqui, arregaçar as mangas e tirar os saltos altos e andar para frente. Para o político, o propósito do para já é apenas servir a Angola e os angolanos. O nosso propósito não é outra coisa do que servir os angolanos. E a nossa missão não é outra coisa do que servir Angola. Eu, pessoalmente, garanto-vos e dou-vos a minha palavra. Se eu tivesse outros objetivos pessoais, já teria seguido outros caminhos. Mas nunca segui. É dedicação para todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs. Não é por acaso que eu quase que tenho orgulho de dizer, tenho dúvida se há um angolano que conhece melhor o país do que eu. Tenho dúvida. Para além do impulsamento de Abel Chivucovuco como presidente do partido para já servir a Angola, foram igualmente impulsados Xavier Jaime Manuel como vice-presidente do partido para já e também marcou-se a tomada de posse dos vice-presidentes eleitos, assistentes e comissão dos altos conselheiros do presidente do Partido dos Servidores. Angola acolhe de 22 a 25 de junho a Cimeira Empresarial dos Estados Unidos à África. O evento, que está a ser realizado pelo governo, vai reunir em Luanda investigadores, empresários e líderes africanos para falar de negócios e desenvolvimento económico. Esta cimeira realiza-se no âmbito dos 50 anos da independência nacional. A Baía de Luanda vai ser palco da 17ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que acontece de 22 a 25 de junho. Nesta terça-feira, o governo apresentou o ponto de situação dos preparativos do evento, considerando como um importante instrumento estratégico para desenvolver negócios, segundo avançou a secretária de Estado do Comércio e Serviços, Augusta Fortes. Será um evento estratégico que vai congregar líderes decisores governamentais de África, representantes dos setores públicos, dos setores privados, instituições financeiras e organismos internacionais. Nós reiteramos o nosso firme compromisso com a criação de um ambiente propício ao investimento, à inovação, ao desenvolvimento, com todos os atores envolvidos e a classe empresarial. O Grupo Arena, como organizador do evento, diz já ter centenas de entidades entre delegados e empresas confirmadas para participar do evento. Na Baía de Luanda está a ser instalado um parque com 11 tendas, conforme avançou Diogo Amaral, do Grupo Arena. Vamos ter espaços dedicados para os diversos chefes de Estado que nos virão visitar nessa altura, para lounges ministeriais, salas de conferências, a sala plenária, uma sala com capacidade para cerca de 2.000 pessoas. Iremos ter uma zona de exposição para todos os patrocinadores e para os expositores que queiram estar presentes na Cimeira. Vários departamentos ministeriais mobilizam-se para apoiar na organização de formas a garantir maior número de presença possível. A TAG, por exemplo, oferece um desconto de 30% da viagem para delegados e participantes da Cimeira, como garante Adiron Alberto, administrador não executivo da Companhia de Bandeira. Já estamos a colaborar com os organizadores, sendo assim, a TAG já está a participar com a promoção das passagens em todas as rotas operadas pela TAG, com uma redução de 30% em cada passagem. Augusta Fortes, secretária de Estado para o Comércio e Serviços, considerou que o evento será uma oportunidade para o desenvolvimento econômico do país. Bem, a realização dessa cimeira será importante porque vai representar uma oportunidade histórica para acelerar o desenvolvimento econômico do nosso país, vai abrir novos caminhos às empresas angolanas e receber esta cimeira é uma mensagem clara que nós vamos passar ao mundo que Angola está aberta para negócios. A Cimeira Estados Unidos-África é realizada de 2 em 2 anos. A presente edição realiza-se em Luanda no âmbito dos 50 anos de independência nacional.
O MPLA apreciou e aprovou hoje as propostas de atualização das formas de acompanhamento do trabalho do partido nos organismos intermédios e de base nas 21 províncias do país. O assunto dominou a reunião de trabalho com os coordenadores e integrantes dos grupos de acompanhamento do Secretariado do Birro Político dos Camaradas, orientada pela vice-presidente Mara Chiosa. A direção do partido no poder admite ser fundamental realizar ajustes pontuais na composição dos grupos de acompanhamento e na avaliação dos trabalhos que cada um desempenha nas suas respectivas circunscrições. Para o MPLA, persiste a necessidade de os grupos de acompanhamento submeterem relatórios ao Secretariado do Birro Político, documento que deve retratar fielmente a vida interna do Partido dos Camaradas nas províncias, especialmente nos municípios, visando, desta forma, desmistificar a percepção de interesses particulares na fiscalização. A reunião, orientada pela vice-presidente Mara Chiosa, durou mais de 3 horas, tendo contado com a participação do secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, e do secretário do Birro Político para os Assuntos Políticos e Eleitorais, João de Almeida Martins, Ju Martins. Este último que no final da reunião falou aos jornalistas. O encontro visou, no essencial, transmitir aquilo que são as principais ideias e orientações da direção do partido e que devem ser seguidas por esses grupos de acompanhamento nas suas missões e tarefas, mas também a busca de melhores procedimentos sobre a atuação de cada um desses membros no exercício da sua atividade de acompanhamento a estas estruturas do partido nos níveis inferiores. Quanto à revisão da diretiva executiva, o MPLA refere que visa promover ajustes na composição e na avaliação das equipas para garantir maior eficiência e impacto em cada área de atuação. Ademais, o MPLA trabalha já a pensar nas eleições de 2027. Todavia, o pleito será antecedido de compromissos internos, como são os casos do Congresso da OMA e do 9º Congresso Ordinário dos Camaradas, marcados para o próximo ano. Todas as missões de acompanhamento devem ter um objetivo determinado e centrado naquilo que são as ações prioritárias do partido até 2027. Naturalmente, nesta fase, temos o Congresso da OMA em curso, temos a implementação das principais ações resultantes do Congresso da nossa organização juvenil, temos a antecâmara de preparação do processo ordinário do 9º Congresso do partido em 2026 e, de modo incontornável, a preparação do nosso partido para os desafios de 2027. E toda esta ação visou transmitir aos grupos de acompanhamento não apenas as formas de acompanhamento, as modalidades práticas da sua execução e, sobretudo, a pauta de tarefas prioritárias que devem ser o objeto da atividade de acompanhamento. Ao se dirigir aos participantes ao evento, a vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa, apelou para que os grupos de acompanhamento apresentem relatórios detalhados ao Secretariado do Birro Político, refletindo a realidade interna do partido nas províncias e municípios. Mais de 4.000 efetivos dos serviços prisionais serão capacitados ao longo dos próximos 6 meses em áreas como gestão penitenciária, segurança, reabilitação e controlo penal, no âmbito do Ano de Instrução Militar e Formação 2025, cujo ato de abertura foi realizado nesta terça-feira no Centro de Instrução Militar Maria Teresa, na localidade de Caculucahango, em Icolibengo. Sob o lema Serviço Penitenciário, Excelência na Formação para servir com patriotismo, missão e ética, a cerimónia foi orientada pelo Diretor-Geral dos Serviços Penitenciários, Comissário-Geral Bernardo Pereira Gourgel, que exortou os formandos a encararem a instrução como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Gostaria de exortar a todos formando no sentido de abraçarem com seriedade este percurso, na medida em que essa formação que hoje inicia não seja apenas uma obrigação institucional, mas uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Portanto, cada aula, cada exercício, cada instrução prática deve ser encarada como um passo rumo à excelência.
pretendemos neste novo ano formativo, reforçar a cultura da legalidade, da disciplina institucional e do respeito pela dignidade da pessoa humana. Segundo o chefe do Departamento de Gestão de Pessoal de Recursos Humanos do Serviço Penitenciário, Osvaldo Kulanda, a formação está estruturada em 2 fases. A primeira vai abranger 2.050 efetivos e a segunda vai envolver 2.005, o que totaliza 4.055 formandos. Nas 2 fases, para o curso integrado de técnica penitenciária, participarão 320 formandos, oficial subalterno 280 formandos, especialidade de segurança e intervenção 1.400 formandos, formação de formadores 75 formandos e cursos de curta duração 1.980 formandos. A formação será realizada em instituições como o Instituto de Ciências Penitenciárias e o Centro de Formação Especial do CINSE, do SIC e da Polícia Nacional, com cursos administrativos, técnicos e táticos. Durante a sua intervenção, o comissário-geral Gourgel afirmou que a modernização do sistema penitenciário é uma prioridade do Executivo angolano. Estamos a investir na reestruturação das infraestruturas, na digitalização dos processos e na valorização dos nossos quadros. Mas nada disso será eficaz sem um capital humano motivado, formado e comprometido com os mais altos padrões de conduta. Mais de 4.000 efetivos dos serviços prisionais serão capacitados ao longo dos próximos 6 meses no âmbito do Ano de Instrução Militar e Formação 2025, cujo ato de abertura foi realizado nesta terça-feira no Centro de Instrução Militar de Maria Teresa, localizado no Icole Ibengo. Projeto Juvenil. Mais de 100 jovens tirados da criminalidade no Ambo. Em destaque. Estamos na página desportiva. Angola conquistou 11 campeonatos africanos séniores masculinos de basquetebol e 2 em séniores femininos. De um tempo a esta parte, as seleções nacionais em séniores têm tido dificuldades em voltar aos tempos de glória. Acompanhe o que os especialistas pensam sobre o estado do basquetebol angolano. O assunto esteve em debate no Girassol Debate. O Girassol Debate abordou o tema Angola, nação basquete, dos tempos de glória aos nossos dias. Teve como convidados figuras ligadas às conquistas de Angola, como são os casos de José Carlos Guimarães, Artur Barros, Erlander Coimbra e Raul Duarte. Estes que, numa análise mais ampla, apontaram os caminhos que Angola percorreu para atingir o sucesso internacional. Havia melhor organização, apesar das pessoas terem saído de um processo conturbado de independência, mas havia pessoas que sabiam como o processo tinha começado e deram continuidade a isso. E como disse bem aí o professor Raul Duarte, o governo também colocou a sua mão, acabou por promover a formação de quadros interessados por basquetebol. E depois nós tínhamos também muito concentrados os clubes na cidade. A cidade era muito pequena e nós tínhamos também a possibilidade de treinar muito mais horas. Tínhamos conteúdo de treino, havia pessoas formadas com qualidade para nos dar este treino. Aos poucos foi passando essa mensagem para os outros treinadores, porque eu ainda fui atleta do treinador Raul Duarte, fui atleta do treinador Jaime Covilhã, Nuno Teixeira, Cao, uma série de treinadores. Todos estes treinadores bebiam de pessoas com uma certa experiência. O antigo extremo poste do Combinado Nacional, Artur Barros, apontou o antigo movimento de política desportiva como a origem das grandes conquistas do nosso país. Partindo da ideia do desporto, do comunismo, socialismo soviético, não é? Onde se criou esse movimento. Esse movimento foi culminar com 2 títulos africanos de júniores. Ou seja, da base. Não é? Vencemos em 80, depois acabamos em 82, e é precisamente esses jogadores de 80 e 82 é que começaram a grande... Estou a falar do ponto de vista dos jogadores, porque a estrutura era a mesma. A estrutura é o tal desenho feito anteriormente pelos professores Vitorino de Cunha, o Moscavide, Tonecas, Romero.
Já José Carlos Guimarães é extremo base da seleção de Angola. Hoje, nas vestes de técnico principal do Sporting de Luanda, falou sobre a falta de um diretor técnico nacional como fator preponderante para o insucesso do basquete angolano. A federação tem de ter uma direção técnica. Não tem. Há muitos anos, 10, 15 anos, não existe a figura do diretor técnico. E o que é uma direção técnica? São os responsáveis pela estratégia que deve ser utilizada para o desenvolvimento do basquetebol, projetos credíveis e monitoramento dos resultados do desenvolvimento que as seleções nacionais vão fazendo e interagindo com os diferentes clubes. Isso não tem sido feito. O renomado treinador Raul Duarte apontou as causas que estiveram na base do declínio das seleções nacionais. A participação das nossas seleções jovens, os jogadores têm problemas de experiência competitiva. A única maneira de se resolver isso é treinando-os melhor internamente, criando várias seleções nacionais, fazendo centros especiais de treinamento, definindo um princípio de que essas seleções, quando forem ao campeonato africano, devem necessariamente jogar as finais para conseguirem o apuramento aos campeonatos do mundo. Raul Duarte mostrou também as diretrizes para que o nosso basquete volte à ribalta. Eu acho que nós temos que aumentar a base. Claro. E em algumas regiões de Angola, não havendo clubes, eu acho que nós temos que transformar as nossas escolas primárias, do primeiro nível, do segundo nível, em núcleos desportivos. Usar os professores de educação física para selecionar as melhores crianças para determinada modalidade e pô-los a jogar, e pô-los a competir. Eu não aceito, e repito isso muitas vezes, que não haja basquetebol no BIE, que não haja competição provincial no AMBO, que não haja competição provincial no NAMIB, que não haja... Entendem? Tem que haver competição provincial. A que nível, Raul? A que nível? De sub-14, de mini-basket e de sub-16. O debate aconteceu no momento que Angola comemorou 95 anos de basquete no domingo 18 de maio. Conquistar o Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol é o grande objetivo do 1º de agosto, que realizou a última sessão de treinos visando a primeira partida dos play-off da final do Unitel Basket nesta quarta-feira, no pavilhão principal da Cidadela, diante do Petro de Luanda. Depois das meias finais bem disputadas frente ao finalista da época passada, o Interclube, o 1º de agosto, efetuou a última sessão de treinos para a afinação da máquina para os 7 jogos previstos na final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, edição 47. No pavilhão Vitorino Cunha, jogadores e equipa técnica militar ensaiaram várias situações de jogo, como ataques rápidos, defesas e lances livres, para conseguirem um resultado positivo no duelo de arranque dos play-offs referente à final do Unitel Basket. O adjunto de Lazare, Adingonó, Miguel Lutonda, reconheceu o bom momento que está a viver o adversário, porém sublinhou que o 1º de agosto entra em todas as provas para vencer e nesta quarta-feira não será diferente. Aquilo que eu digo sempre, os anos passam, mas os objetivos mantêm-se. Nós sabemos tudo aquilo que o Petro fez ao longo dessas duas épocas e, portanto, temos a noção daquilo que vamos encontrar amanhã. Os playoffs, a melhor de 7, onde o nosso objetivo passa por trabalhar bem as componentes que nós analisamos para que possamos atingir os nossos objetivos. Quem igualmente subscreveu a vontade da turma militar de ganhar foi o experiente base Hermenegildo Santos. Santos disse que vai passar a sua experiência aos mais novos no sentido de estarem devidamente concentrados ao jogo. O grupo está expectante para começar a jogar essa final, visto que para metade da equipa é a primeira final, então temos que controlar os nossos ânimos, as nossas emoções. Sabemos de antemão que estamos à frente de uma grande equipa, por isso é que tão somente tem dominado o nosso campeonato já há 4 anos seguidos. Ao decorrer do jogo eu tento conversar muito com os jogadores, com os meus colegas, tento passar aquilo que eu conheço do basquete e são jogadores que ouvem, têm vontade de trabalhar, têm dado o seu máximo, por isso é que chegamos a essa final, porque eles gostam de ouvir e gostam muito de trabalhar. As pessoas não têm noção o quanto esse grupo tem se sacrificado. É muito trabalho e esta final é o coroado de todo o trabalho que tem feito durante essa época.
Arranca nesta quarta-feira no pavilhão principal da Cidadela, a final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, Unitel Basket. O play-off da final da festa da bola ao cesto será disputado a melhor de 7 jogos. E se celebramos o Dia do Basquete, comemora-se também o Dia Nacional do Handball em Angola. A Federação Angolana de Handball foi fundada 20 de maio de 1974, porém o seu funcionamento começou em 1976. Envolvido os 51 anos, a modalidade da linha de 7 metros é a disciplina coletiva com mais títulos africanos em Angola. Em femininos, as pérolas ostentam 16 troféus. O primeiro foi ganho em 1989 e o último em 2024. Os rapazes nunca conquistaram o sceptro africano e o melhor que conseguiram foi o terceiro lugar em 3 ocasiões. A última foi em 2018. As senhoras têm em 18 participações em mundiais e 8 presenças em Jogos Olímpicos. Já os masculinos têm 5 presenças em mundiais e nunca conseguiram chegar aos Jogos Olímpicos. Em clubes, em femininos, o Petro de Luanda lidera o palmarés dos nacionais com 24 títulos. As tricolores também são as melhores de África, com 20 troféus da Taça dos Clubes Campeões, igual número de conquistas na Supertaça e 10 títulos das Taças das Taças. Em masculinos, o 1º de agosto é o clube com mais troféus no campeonato angolano, com 18 vitórias. Os militares são donos de 2 títulos africanos, a Supertaça em 2003 e a Taça dos Clubes Campeões em 2007. As duas melhores handebolistas sempre são as meias distâncias, Palmira Barbosa e Marcelina Kiala. E em masculinos, os melhores handebolistas de todos os tempos são os igualmente meias distâncias, Paulo Bunze e Sérgio Lopes. A Igreja Quimbanguista está apostada no desenvolvimento comunitário em Cabinda. Um centro para formação técnico-profissional vai ser colocado à disposição da população local. O centro deve oferecer formação aos jovens em situação de vulnerabilidade e também em busca de oportunidades de emprego. O líder da Igreja Quimbanguista esteve em Cabinda para constatar o nível de andamento das obras do Centro de Formação Técnico-Profissional. O centro será composto por 7 salas de aulas, uma biblioteca e áreas administrativas, com o objetivo de promover formação técnico-profissional aos jovens de Cabinda. Assim, a Igreja passa a contribuir para o crescimento educacional e a inclusão social. O líder da Igreja disse que o papel da congregação é participar na transformação da vida das populações. A Igreja, no quadro da nossa parceria com o governo, apoiamos nos projetos a impacto social. E nosso objetivo é de fazer uma pequena coisa como contribuição nos esforços que o governo está a fazer para melhorar o bem-estar da população. Na cada província, em colaboração com o governo provincial, a Igreja também quer erguer um projeto de impacto social, como esse exemplo, é um centro de formação profissional técnico para as meninas e os rapazes. O centro está localizado no município do Liambo. Com esta infraestrutura, a Igreja participa no desenvolvimento da comunidade local. A governadora provincial Susana Abreu enalteceu a iniciativa pelo seu elevado impacto social e garantiu o apoio institucional do governo provincial para sua conclusão e operacionalização. E aqui estamos para darmos as mãos e podermos então dar aquilo que nós temos que dar, porque o nosso objetivo é comum. E esta importante visita, sobretudo aqui neste centro, acaba nos dar aqui ideias e um alento e também perspectivar o futuro daquilo que é a aliança cada vez mais forte com o governo angolano, em particular a província de Cabinda e a Igreja Quimbanguista. Cabinda vai ganhar nos próximos tempos Centro de Formação Técnico-Profissional. A iniciativa é da Igreja Quimbanguista em Cabinda.
O projeto Ilavoco da estudante universitária Florence Capita, vocacionada à alfabetização de crianças fora do sistema de ensino, tem atraído vários benfeitores. A Associação Movimento Angola Real doou, nesta segunda-feira, materiais escolares e bens perecíveis. São várias crianças fora do Sistema Nacional de Ensino, integradas no projeto Ilavoco de alfabetização, que vivem neste bairro em condições precárias e têm atraído organizações em gesto de comoção ao respectivo projeto. Nesta segunda-feira, a Associação Movimento Nacional Angola Real esteve no bairro Capululo para doar material escolar e outros bens não perecíveis. A nossa organização não podia deixar de parte sem que pudesse também emprestar o seu calor no sentido de ver estas crianças, esta comunidade a desenvolver do ponto de vista educacional. Nós trouxemos material escolar para dar suporte aos meninos, há dificuldade de facto, e queremos com isto procurar ajudar para que também consigamos trazer assimilação da matéria que recebem, para dar este suporte no aprendizado das crianças daqui desta zona. São perto de 200 crianças inseridas no projeto, que são alfabetizadas por professores voluntários que diariamente empenham-se em transmitir o ABC às crianças, acompanhadas de atividades recreativas. Somos 197, mas o número cresceu significativamente e estamos a abrir também um novo censo para sabermos com exatidão quanto é que nós somos agora, porque não vamos conseguir responder à demanda, porque são muitas as crianças e temos poucos recursos, como vocês veem. Temos poucas salas de aulas, poucos professores, então vamos abrir esse censo para sabermos com exatidão quantos alunos nós temos e qual é a força de trabalho que nós precisamos para ajudar a alavancar o projeto. Temos 7 professores voluntários e junto com a coordenadora formamos uma equipa de 8, mas o projeto Ilavoco está associado a uma associação cívica, que é a Associação Cheto. Então o projeto Ilavoco está dentro da Associação Cheto. E é isso, dentro da associação tem outro pessoal, mas o pessoal que atua diretamente no projeto Ilavoco somos 8. Uma das dificuldades apresentadas pelos moradores é o acesso à comida. Aqui, as famílias vivem uma certa indigência, acompanhadas da privação dos serviços sociais. Esse material que foi distribuído aqui ajuda-se às crianças, mas o principalmente devia ser mista com a comida, porque as crianças daqui, ao mesmo tempo, mesmo assim que foram que sentaram, e não matam piscina, e não há coisa a almoçar. E que almoça, e não vai jantar. Quem jantou, o não almoçou. O projeto Ilavoco e a doação de material escolar em benefício de perto de 200 crianças fora do Sistema Nacional de Ensino, uma iniciativa da Associação Movimento Nacional Angola Real. Um projeto juvenil está a retirar jovens da criminalidade e de outras práticas menos abonatórias. Mais de 100 jovens já deixaram o crime. Uma palestra para sensibilizar outros jovens e adolescentes a contribuírem para o bem-estar e também a paz foi realizada no Ambo. Nominado Criminalidade 0.0, de iniciativa de jovens das zonas periféricas do Ambo, o projeto visa dar oportunidades para esta franja social continuar a sonhar, escolhendo boas práticas. O projeto visa diminuir com o índice de incidência de crimes e garantir uma segurança pública saudável a nível das populações. Este projeto primeiro começou com atividades simples, como partidas de futebol, intercâmbio entre jovens. Agora estamos a sentir que vai proporcionando interação entre bairros para acabar com a situação melindrosa nestes bairros, a garantir maior confiança entre a própria polícia e a população. Agora contamos com 113, viemos nesta localidade do bairro da Camussamba para ver se conseguiremos mobilizar outra vez uma boa parte da juventude que cá se encontra. Gostaria que eles deixassem mesmo na verdade, porque isso eles torna-se mal para eles, não estão a estragar o futuro deles. A criminalidade neste bairro é um facto. Há um elevado índice de assaltos, desde assaltos à mão armada. Alguns jovens, antes de costas com a sociedade, mergulhados em drogas e retirando o sossego na vizinhança, nos bairros da Camussamba, Bom Pastor, Calobrinco e outros, falam da mudança em suas vidas. Muita distraição. Gostava de ficar com pessoas que
não faziam bem, sempre que ficava com pessoas que fazem roubos, eu não gostava de ficar assim, sempre também eles olhando, também entrava no que eles faziam. Decidi abandonar o crime devido ao projeto do Cota Capita MC e agradeço muito por esse projeto, vai mesmo nos ajudar mesmo bastante. Várias necessidades que eu passava e é que me fazia levar no crime. Eu via que não tinha dinheiro para estudar, para fazer várias coisas. Então vi que não tinha ninguém para me dar. Até meus pais me davam, mas necessitava mais. O que meus pais me davam não era o suficiente. O que me levou a abandonar é que vi que essa vida não é boa. Eu desde o princípio gostei muito de trabalhar, mas como estou num bairro onde um crime sempre envolve, nós fazíamos sempre coisas assim, mas nunca levei isso a peito. Por hoje, o dia de hoje, já estou a ver alguma coisa, algo vai mudar. Nosso principal objetivo é mesmo passar uma mensagem de sensibilização para os jovens do bairro da Camussamba. E o nosso grupo-alvo são aqueles menininhos dito que têm tido comportamentos não abonatórios para a nossa sociedade. O projeto Juvenil Criminalidade 0.0 necessita de cada vez mais apoios para que os jovens saiam do mundo do crime. Nós, a esse momento, nos encontramos no bairro da Camussamba, justamente na Igreja Católica, um bairro que não se entrava, podemos aqui dizer, mas nós, o projeto, conseguimos, em coordenação com a Polícia Nacional, claro, para mobilizarmos a juventude. É uma iniciativa louvável e que deve ter com o apoio de todos nós. Dando assessoria, por exemplo, aquelas pessoas que têm domínio de determinadas áreas específicas na formação técnico-profissional, podem ajudar estes jovens. Depois do intervalo tem mais informação, eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à parte final do jornal. Bonecos hiperrealistas estão a gerar debates e atenção extra em aeroportos e também hospedagens pelo mundo. Os bebés reborn, a nova tendência de determinados grupos que optam por não ter filhos biológicos e nem adotivos, está a obrigar mudanças no comportamento e também em regras de determinadas cidades. O assunto merece atenção até de legisladores e parlamentares. Provavelmente já ouviu falar dos bebés reborn, seja em reais. Na última semana, um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados no Brasil para multar quem usar um bebê reborn para ter atendimento prioritário nas filas, descontos ou outros benefícios destinados às crianças de colo e aos seus responsáveis. Há ainda outro projeto de lei protocolado na Câmara que procura impedir a realização de atendimentos médicos aos bonecos nos serviços de saúde de instituições públicas. As tentativas de regulamentar a situação dos bebés realistas e os seus tutores não são em vão. Em abril, um grupo de mulheres promoveu um encontro de mães e bebés reborn no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, que teve muita adesão ao público. Após a reunião, repercutiu muito na internet um vídeo publicado em 2022 por uma influenciadora, no qual ela simula o parto de uma bebê reborn. Há comunidades com milhares de colecionadores dos bonecos pelo mundo, inclusive pessoas famosas que promovem a tendência nas suas redes sociais. Relatos de casais que disputam na justiça a guarda dos bonecos chocaram o mundo. Há quem esteja a processar serviços de saúde e hotéis por rejeitarem atendimento aos bonecos. A 7 de maio, vereadores do Rio aprovaram um projeto para criar o Dia da Cegonha Reborn, que tem o objetivo de homenagear as artesãs que confeccionam as bonecas. Hoje ficamos por aqui. Já sabe, amanhã tem mais Girassol Jornal. Gratos pela atenção dispensada. Fique bem. Boa noite.